Amigos do Saúde Digital, hoje eu vou trazer um tema para você aqui que você vai gostar. Estratégias de grandes empresas aplicadas no seu consultório. Eu vou te ensinar aqui o que as grandes empresas que você conhece, que você usa, fazem para ter um crescimento sustentável. Basicamente, é aumentar o LTV do paciente, Lifetime Value, ou seja, é a quantidade de dinheiro que o seu cliente deixa ao longo do tempo. Essas empresas, elas usam estratégias muito eficazes que fazem elas ter uma performance financeira super satisfatória e garantindo a sustentabilidade. Eu vou te mostrar como você vai fazer isso no seu consultório. Basicamente, você precisa implementar um upsell, ou seja, uma segunda venda para quem já é seu paciente, e essa venda ela tem que ser através de uma assinatura, de uma receita recorrente, tá bom? Essa segunda venda a gente vai chamar aqui de planos de acompanhamento ou acompanhamento longitudinal. Feita a introdução, vamos lá, vamos para o primeiro conceito, que é um conceito chave aqui, Lifetime Value. É o valor total gerado ao longo do tempo pelo seu cliente. Então, o quanto que ele deixa de dinheiro no seu consultório. Se você só faz consulta e retorno, você fica sempre refém de ter novos pacientes para você ter o faturamento da primeira consulta. Se você faz a primeira consulta, um novo cliente, e vende para ele um outro produto, que eu vou chamar aqui de upsell, o seu paciente paga a primeira consulta e ele continua te pagando, deixando dinheiro na sua clínica, no seu consultório. Isso aumenta o LTV, tá? Isso reduz o CAC. O CAC é o custo de aquisição do cliente. Numa medicina cada vez mais concorrida ou competitiva, você depender sempre de novas consultas ou novos pacientes para aumentar o seu faturamento é cada vez mais difícil. Por isso você tem que lançar mão de estratégias que você vai aprender aqui hoje, tá? Quais são as métricas que importam em modelos que têm um alto LTV, Lifetime Value? Retenção dos clientes, fidelização e upgrades, ou seja, além de uma métrica que você já tem, que é quantas novas consultas você tem na sua agenda no mês, você vai ter que medir se você implementa isso que você vai aprender aqui hoje. Quantos dos pacientes que vêm para a primeira consulta fazem o upgrade, ou fazem o upsell, ou compram o seu acompanhamento longitudinal. Desses que compram, quantos estão retidos, ou seja, eles vão até o final desse acompanhamento longitudinal. E desses que estão retidos, quantos indicam você para outros pacientes, quantos estão fidelizados. Então, retenção, fidelização e taxa de upgrade, tá? São métricas que você vai passar a olhar dentro do seu consultório, tá? E o foco nisso tudo é a retenção. Então, você precisa ter esse foco nessa retenção. Por isso que o NPS, que é o Net Promoter Score, que é aquele feedback que você pede para o seu paciente, ou seja, você manda um link para ele assim, qual é a chance de você recomendar o meu serviço para um parente próximo ou para um amigo? Isso é o chamado NPS. Empresas que têm NPS alto, o NPS pode ir de menos 100 até mais 100. Empresas que têm NPS alto são altamente recomendáveis. Os pacientes são fiéis. Então, uma dica aqui, você tem que, primeiro, se você não mede NPS da sua clínica, do seu consultório, comece a medir e seja obstinado para crescer sempre o seu NPS. Converter pacientes em fãs. Com isso, a sustentabilidade está garantida. Eu vou te trazer exemplos de empresas que fazem isso muito bem feito. Vamos lá. Primeira empresa, Apple. Você já parou para pensar como a Apple forma um ecossistema? Primeira coisa, quando ela te fisga, ela te vende o iPhone, produto principal que atrai o cliente. É o grande produto da Apple. Mas depois, ela quer vender para você uma assinatura para ter previsibilidade de receita. Então, ela tem o iCloud,
que é a nuvem da Apple. Ela tem o Apple Music, que é como se fosse o Spotify. E ela tem o Apple Care, que é a garantia estendida. Sempre que você comprar alguma coisa da Apple, ela vai tentar te vender esta assinatura. Sem contar com os outros periféricos, vamos dizer assim, que também caracterizam como, não como um upsell, mas como um cross-sell. Então, por exemplo, você compra um iPhone e você quer o fone de ouvido. Então, você quer o AirPods. Você compra o iPhone e você quer um notebook. Então, tudo isso ou é cross-sell ou é upsell. A Apple faz isso muito bem feito. E você precisa começar a pensar que uma vez para o seu cliente, ou seja, o cliente da Apple, ele compra o iPhone, mas ela sempre vai oferecer para ele ou um cross-sell ou um upsell e sempre voltado para uma assinatura recorrente para ter previsibilidade de receita, tá? Então, com isso, o resultado é a Apple, quando ela vende cross-sell, upsell e assinaturas, o LTV dela, o Lifetime Value, a quantidade de dinheiro que o cliente dela deixa lá dentro é muito maior que a venda do aparelho. Outra bem fácil de você entender, a Amazon, da primeira compra ao Prime. A Amazon, ela tende a pegar o paciente no marketplace, ou melhor, tende a pegar o cliente no marketplace. Ela quer fazer você comprar alguma coisa pelo marketplace. Quando você compra, ela vai te oferecer Alexa ou Kindle, que também são vendas upsell, e o Amazon Prime, que é a assinatura para trazer receita recorrente. Então, clientes que têm o Amazon Prime gastam até 2 vezes mais que clientes comuns. A Amazon agora está transmitindo o Campeonato Brasileiro. Toda rodada do Campeonato Brasileiro, a Amazon tem um jogo exclusivo. Sempre a Globo teve a soberania nisso, agora não tem mais. Tem uma rodada, um jogo da rodada é só da Amazon. E é interessante você ver as propagandas lá desse jogo, que é o que ela quer. Se você está assistindo, é porque você já tem o Amazon Prime. Porque senão você não tem acesso ao jogo. Então ela não vai te vender o Amazon Prime. Ela vai te vender os outros produtos do marketplace dela. Então, por isso que clientes Prime gastam até 2 vezes mais. Porque eles têm mais pontos de contato com a Amazon para gastar. E o que eu vou te propor aqui é que você tenha o seu Prime aí dentro. Que você tenha o seu produto Prime, o produto de recorrência, de assinatura, tá? Outro exemplo rápido, Netflix. Os planos como forma de upsell. Ela vende o plano mais básico e aí depois ela vende um padrão que tem melhor resolução e ela tem um outro premium que é 4K e múltiplos dispositivos, né? Então, o produto não muda, mas a Netflix, ela oferece diferentes experiências para o seu cliente, aumentando o ticket médio sem aumentar a base. Isso é muito importante você entender, aumentar o ticket médio sem aumentar a base. Isso é quando você vende mais de uma vez para quem já é seu cliente. Aumentar o ticket médio sem aumentar a base quer dizer aumentar o LTV, tá? Bom, dei exemplos aqui de empresas que você conhece, que você é cliente. Agora eu vou falar para você dentro do seu consultório. O seu paciente não some porque não gostou de você. Isso você precisa entender. Nem sempre, ou na maior parte das vezes, o paciente que foi numa consulta e não voltou, não necessariamente é porque ele não gostou de você. Mas o problema o paciente não retorna porque alguém, aliás, porque ninguém guiou os próximos passos dele. Ou seja, você não ofereceu para ele o seu Amazon Prime. Então ele vai e vai embora. Ele vem, faz a consulta e vai embora. Porque ele não tem novos pontos de contato com você. E com isso, ele pode até gostar de você, mas ele vai esquecer na jornada dele e logo, logo alguém vai oferecer algo semelhante a você e ele vai beber nessa outra fonte e não na sua. A consequência disso, pessoal, é a perda de continuidade do tratamento. Então, você, através de consultas avulsas e retornos, você não consegue entregar o mesmo desfecho de um médico que
faz uma consulta, um acompanhamento longitudinal, isso tem estudos comprovando isso, que o paciente que tem accountability, prestação de contas, está em um acompanhamento longitudinal, principalmente para doenças crônicas, ele tem um melhor desfecho, tá bom? Então, a consequência para o paciente é um pior desfecho. E a consequência para você é uma perda de faturamento. Você está vulnerável, você está cada vez mais refém das novas consultas. E no mercado competitivo, isso é muito perigoso. Então, qual que é a oportunidade para você nisso tudo? Estruturar uma jornada clara de acompanhamento. Construir o seu Amazon Prime, tá bom? Bom, erros do atendimento avulso. A consulta isolada e o retorno. Ela é uma visão fragmentada do paciente. Ela não oferece a continuidade no cuidado que o paciente quer. Você até pode achar que você está oferecendo, que você está dando as suas recomendações, e você está dando. Só que o paciente, ele não absorve, ele não tem maneiras, ferramentas, educação suficiente para absorver as suas recomendações e fazer por ele mesmo. E você perde essas oportunidades de melhorar o desfecho dele através do acompanhamento. Então, o outro lado, qual que é a jornada de transformação? Quando você cria seu Amazon Prime, você tem a visão integrada do paciente, você tem uma continuidade garantida no cuidado e você tem resultados clínicos melhores desfechos, comprovadamente em artigos científicos mostrando, principalmente para doenças crônicas não transmissíveis, e você tem faturamentos superiores, tá? Cara, mas por que você tá me trazendo isso aqui? Isso aqui é tão novo para mim, tanta novidade. Será que é isso mesmo? Eu vou te mostrar aqui, por A mais B, por que você não pensa assim. Sabe por quê? Não é você. Nenhum médico pensa assim. A medicina no Brasil, a forma como que nós aprendemos medicina, na nossa formação, ou é atendendo o SUS, né, nas nossas formações, geralmente são em hospitais públicos, ou é atendendo convênio. Não existe uma formação, ou é muito rara você ter uma formação num hospital ou numa consulta particular. Então, a gente não tem tempo para pensar e executar o tratamento longitudinal. Como assim, Lourenço? Pensa aqui comigo. Eu sou médico radiologista, estou fazendo residência no Hospital das Clínicas da UFMG e estou na agenda da tomografia computadorizada. O meu papel é olhar para o diagnóstico daquele exame que eu estou vendo ali. Quando tem uma coisa grave, a gente é orientado a entrar em contato com o médico solicitante. Olhe lá, hein? Então, a gente tá nessa onda de tocar a ficha de produtividade. Por quê? Porque o sistema foi montado desse jeito. E, cara, eu não tô discutindo o sistema e talvez no SUS não tem como você fazer o que eu vou te falar aqui mesmo. E o SUS existe, o SUS é bom e a gente apoia ele, eu apoio, me formei lá. Eu não tô criticando. Eu só tô falando que esse modelo, ele impede a gente de nos enxergarmos como gestores do paciente. Como o médico que vai tentar resolver o problema do paciente do começo ao fim. E não só o problema específico da nossa área de atenção, da nossa especialidade. Por isso que os tratamentos longitudinais, eles não cabem, eles não fazem parte do nosso dia a dia. Mas eu quero que você pare para pensar. Em pouco tempo, tratamento longitudinal vai ser a regra nos atendimentos out of pocket, que são os atendimentos particulares, onde o médico tem tempo para oferecer uma gestão completa na saúde do paciente. O médico que atende out of pocket e não está olhando para isso, ele com certeza vai perder competitividade e vai ficar vulnerável, porque o concorrente dele vai ter o seu Amazon Prime. Certo, pessoal? Então vamos lá. O que é esse Amazon Prime que eu estou te oferecendo aqui, que eu estou falando que você precisa ter e que vai ser a regra na medicina out of pocket? Primeira coisa, é um plano de acompanhamento longitudinal. Se o seu paciente tem uma obesidade, ele te procura. Você vai ver que os meus exemplos são sempre em obesidades. Por que eu uso obesidade?
A maior parte dos nossos alunos, esse é um tema de plano de acompanhamento, a gente acredita muito dentro da SD Escola. A gente ensina na imersão, que a gente tem a cada 4 meses. É o principal tema que eu trabalho com meus alunos de mentoria. Hoje a gente tem 9 alunos mentorados. Talvez 90% tem plano de acompanhamento ou está construindo plano de acompanhamento. Então, é um trabalho meu na mentoria ajudar esse aluno a construir o seu plano de acompanhamento. E a gente tem o SD Monitora, que é a ferramenta que você vai utilizar quando você tiver o seu plano de acompanhamento, né? Depois eu vou falar sobre ela. Então, a gente acredita muito que a medicina out of pocket, o que vai trazer competitividade para o médico é o Amazon Prime dele. E o Amazon Prime é o plano de acompanhamento, que é esse upsell. O paciente chega, faz a primeira consulta e o médico oferece para ele um upsell, que é ele gerir a condição de saúde como um todo, olhar integralmente para o paciente, tá? Então, como que começa para você montar o seu plano de acompanhamento? O que é um plano de acompanhamento? É uma jornada estruturada de 6 a 12 meses, em que você vai ter metas smarts, ou seja, objetivos claros e mensuráveis. Quando você fala meta smart, isso é uma sigla que resumindo, são objetivos claros e mensuráveis para o seu paciente ganhar melhorias no desfecho da condição de saúde que você está tratando. Tá? Você vai ter checkpoints, consultas regulares e agendadas. Você vai ter contatos com esse paciente diariamente através da tecnologia, que no caso é SD Monitora. Com isso, quando você tem esse plano de acompanhamento, o paciente chegou, comprou a consulta, você faz o seu upsell. Você vende para os seus pacientes atuais. Este é seu Amazon Prime. Isso te possibilita receita recorrente, isso te possibilita não ficar dependente de apenas novas consultas, tá bom? Tá. Então, por que o upsell é tão importante? Vou explicar aqui para você. Primeira coisa, o paciente que acabou de sair da sua consulta, espera-se que ele tenha uma confiança estabelecida. Se você faz bem o seu trabalho, ele já confia em você, ele gosta de você, né? Ah, mas por que ele está indo embora? Ele está indo embora e não está voltando porque você não está oferecendo para ele uma condição que ele volte. Você tá, em teoria, oferecendo mais do mesmo. Isso na cabeça do paciente não funciona. E aqui, eu não estou questionando a sua forma de entregar a medicina. Eu tenho certeza que a sua forma é ética e ela é correta. E ela tem efeito. Agora, o que eu estou te apresentando é uma nova forma que eu estou embasado em artigos científicos que doenças crônicas, o paciente com doenças crônicas não transmissíveis, sendo acompanhados longitudinalmente, eles têm melhores desfechos. Então, embasamento técnico. E eu estou te embasando através desses exemplos do seu Amazon Prime, falando de sustentabilidade financeira. Você olhando o seu consultório, sua clínica como um business. Então, você precisa vender alguma coisa para o seu paciente que seja bom para ele e bom para você, tá? Não estou falando para vender picaretagem aqui. O plano de acompanhamento oferece uma jornada estruturada do cuidado, né? Em que você vai ter a possibilidade de aprofundar o cuidado e mostrar mais os benefícios clínicos através do acompanhamento longitudinal, tá? Beleza, Lorenzo, quais são os desafios? Quando você está vendo aqui, você pode até gostar, mas aonde que vai pegar para você? Como é que eu sei? Os meus alunos sempre pegam nisso, e aí eu chamo a atenção e falo, se você não mexer nisso, você não vai conseguir. E o nosso objetivo aqui na mentoria, no primeiro dia de mentoria, eu combino com ele que ele está no ponto A e ele precisa ir para o ponto B. Isso é uma condição sine qua non para o nosso aluno entrar na mentoria. Então, eu preciso garantir a entrega do plano B, do ponto B. Se o meu mentorado ele está postergando ou está criando dificuldade para ir para o ponto B, eu vou chamar a atenção dele, tá? E geralmente pega em falta de tempo, a agenda está sobrecarregada e você não tem espaço para construir todo esse racional dentro da sua clínica e nem para pensar no que eu estou te falando.
libere tempo na sua agenda. E liberar tempo não é sábado à tarde, não é depois das 8 horas. Liberar tempo é tempo útil. Na hora que você está com descanso na mente, é um horário nobre. É uma quarta-feira às 14 horas. É uma sexta-feira às 8h30 da manhã. É horário nobre, onde que sua cabeça está ativa. Não é a hora que você está só o bagaço, só o pó da rabiola. Você precisa liberar horário nobre para você pensar estrategicamente e refletir nisso que eu estou falando aqui. Segundo ponto, modelo mental. Pensamentos limitam a capacidade de crescimento. O médico não se enxerga como um negócio. Então, o que eu estou querendo te passar aqui, sempre quero te passar, lá desde o nosso podcast está com 7 anos de existência. Se você não se enxergar como um negócio, você vai ter dificuldade. Então, por mais que você garante que você está entregando toda a competência técnica na sua consulta avulsa com retorno, isto, do ponto de vista de negócio, tem seus desafios, principalmente na economia atual. E do ponto de vista do paciente, quando você trata doenças crônicas, tem seus desafios que o seu paciente desengaja e não vai voltar em você, tá? Outro ponto é difícil escalar, né? Impossível acompanhar muitos pacientes sem sistema. Para isso tem a tecnologia. A tecnologia que vai te ajudar a ter vários pacientes te pagando uma assinatura mensal e o seu esforço ser escalado, tá? Eu vou te mostrar como que você pode fazer isso daqui a pouco. Vamos dar um exemplo de um plano de acompanhamento? Esse exemplo aqui eu trabalho com 2 alunas minhas que são endocrinologistas. Então, a gente criou todo um fluxo de atendimento do plano dela. Então, o paciente que tem IMC maior que 27 ou 25 com comorbidades, alguma síndrome plurimetabólica, ele é candidato ao upsell. Tá? E diga-se de passagem, nem todos os pacientes você tem que empurrar. Não é empurroterapia. Não é isso que eu estou te ensinando aqui. É, de fato, entregar valor para o paciente e capturar valor através de uma receita recorrente, tá? Então, se o paciente se enquadra nesses critérios, você oferece um plano de acompanhamento como upsell. Quando o paciente compra, você aumenta o LTV, você vendeu de novo para uma pessoa que já é seu cliente, então você não teve custo de aquisição desse cliente, ponto financeiro, e você consegue melhorar o desfecho para o seu paciente, tá? Quais são os pilares? Então, talvez esse slide aqui, beleza, Lorenzo, quero ter meu Amazon Prime. Quais são os pilares para você construir o seu plano de acompanhamento? Guarda isso aqui, que você, com isso aqui, você é capaz de construir o seu plano de acompanhamento. Mas você vai precisar de tempo reservado na sua agenda. Primeiro pilar, considere como gestor do seu paciente. Sabe todas aquelas coisas que depois, no final da sua consulta, você recomenda para o paciente, dá tchau para ele e fala para ele ir embora e fazer aquilo? É ali que tem a oportunidade do seu upsell. Você assumir responsabilidade pelas recomendações que você passa. Ou seja, você vai ter o ônus de entregar resultado, mas você vai ter o bônus de receber por isso. Tá? Então, você é o gestor do seu paciente. Então, se você trata obesidade, a gente sabe que o tratamento da obesidade ele é nutrieducacional. Você vai prescrever o medicamento, você vai prescrever mudanças de hábito, só que ele não vai conseguir entrar na mudança de hábito. Você vai falar, consulta com a nutricionista. Não, você traz para dentro do seu plano a nutricionista. A nutricionista ela tem que fazer parte da sua equipe. Você vai remunerar a nutricionista como alguém da sua equipe. Ah, mas eu vou contratar. Não, você vai fazer uma parceria com a nutricionista. Você vai pagar para ela por paciente que ela atender. Ah, mas vai ser bom para ela? É claro, porque você tem muito capacidade de geração de atendimento, ela não tem custo de aquisição desse paciente. Então, eu acompanhei essa semana com uma mentorada, ela trouxe para a nossa reunião a nutricionista que ela fechou acordo. A minha mentorada foi até ela, apresentou o plano, apresentou o propósito, ela não conhecia plano de acompanhamento, e as duas conversaram, montaram um plano e foi ganha-ganha para as duas.
Então, você precisa se entender como um gestor do paciente e montar um guarda-chuva para que seu paciente atinja esses desfechos, tá? Com isso, você se responsabiliza por toda a jornada de desfecho do seu paciente. E é claro que você vai cobrar por isso, né? Você deve ter parceiros confiáveis que entregam valor. É o exemplo da nutricionista no plano de acompanhamento para emagrecimento, tá? E a frase mais importante: não pode vender coisa que não funciona. Por isso que eu sou contra a picaretagem. Somente a entrega de valor vai justificar o preço. Vou repetir, presta atenção aqui comigo. Somente a entrega de valor vai justificar o preço. O seu paciente que é out of pocket, ele vai pagar o seu plano de acompanhamento se de fato e de verdade o seu plano de acompanhamento melhorar o desfecho dele e entregar para ele uma experiência prime. Isso gera valor para o paciente, o que justifica o preço que ele te paga. E na hora que ele te paga, você está com a sua receita recorrente, aumentou o LTV. Beleza? Bom, a gente falou de escalabilidade. Lorenzo, mas se eu tiver... um dos nossos alunos de plano de acompanhamento tem 22 pacientes na sua carteira. Ele conseguiu 22 pacientes em 4 meses. Em 4 meses. Cada paciente paga, em média, R$2.000 por mês para ser acompanhado, tá? Eu tô te contando, mas não é pra você... esse médico tá em São Paulo, é uma outra realidade. O seu não precisa custar R$2.000 por mês. Você tem que entender o que entrega valor e quanto que isso vai custar. Como que ele pode estar acompanhando 22 novos pacientes, ganhando R$2.000 por mês de cada paciente, e ele não tá louco com o trabalho dele? Por quê? Porque ele montou uma equipe debaixo do guarda-chuva dele, que são nutricionistas, profissionais que vão ajudar em mudança de estilo de vida. Esse médico é um médico cardiologista, tá? E ele está trabalhando esses 22 pacientes com emagrecimento. E ele usa o SD Monitora. O que o SD Monitora faz? Todas as metas de ação que ele combina com o paciente, esse paciente que está no plano de acompanhamento recebe uma mensagem no WhatsApp. Não é aplicativo, não tem que baixar nada, tá? Então, ele tem lembretes e um acompanhamento automático diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Quando o paciente recebe essa mensagem, ele imputa os dados. Você fez, você não fez, funcionou, não funcionou, tomou remédio, não tomou, foi na academia, não foi. Qual é a sua percepção de valor sobre essa ação? Com isso, o paciente está no WhatsApp, ele está recebendo a mensagem personalizada desse médico, tá? Que é o dono do plano de acompanhamento. E quando ele imputa esses dados, isso vai para o dashboard, para o monitor do médico, onde ele consegue ver toda a evolução diária do paciente em relação às metas SMART, a meta de ação. Com isso, o software já calcula para ele o percentual de engajamento desse paciente com as metas de ação. Toda sexta-feira de manhã, esse médico, ele olha o dashboard, ele vê como que o paciente está performando em relação às metas de ação. Por quê? Porque o paciente foi respondendo às mensagens ao longo da semana. E ele manda mensagens de áudio para esse paciente para reforçar positivamente e ele continuar na meta dele, ou para dar um puxão de orelha e falar: essa semana você não cumpriu o que a gente combinou. Isso tem vários fatores positivos. Uma, economia de tempo para o médico, porque ele salva o tempo dele, porque ele sabe tudo que o paciente está fazendo e em poucos minutos ele olha o dashboard e manda um áudio para o paciente. Então, ele salvou tempo e ele escalou o tempo dele. Segundo, o paciente, ao receber a mensagem do médico, ele tem um feedback positivo, né? Um Duolingo, uma gamificação. Então, ele consegue estar mais aderente à terapia, porque o médico está falando com ele. E está falando dados reais, não é achismo. Não é assim, como que você foi essa semana? Você foi na academia essa semana? Não, ele sabe tudo que o paciente fez, porque o próprio paciente imputou. Então, isso é ponto para
paciente. E qual que é o ponto para o médico? O médico consegue tangibilizar o valor que ele está cobrando de R$2.000 por mês, no caso desse nosso aluno. Ah, mas como assim? Porque ele emite relatórios toda semana que mostram os gráficos de como esse paciente está performando no acompanhamento dele. Então, perceba, o paciente está sendo cuidado, o médico está falando com esse paciente todos os dias, mais de uma vez por dia, via WhatsApp. O paciente está imputando dados via WhatsApp, sem baixar aplicativo. E o médico está tangibilizando todas as recomendações, que muitas das vezes ficam jogadas ao vento. Isso está sendo tangibilizado para justificar o preço que o paciente paga. E na hora que o paciente está engajado com as metas de ação e os dados estão sendo mostrados, o que acontece? Quase que impossível do desfecho não melhorar. Porque já sabe que se ele cumprir aquelas metas de ação, mais o tratamento medicamentoso, o desfecho vai vir, tá? Então, isso que a SD Monitora faz, você pode testar gratuitamente o que eu estou te falando, sdmonitora.com, você tem 3 pacientes gratuitos para você testar e você vai entender como escalar a sua atenção para o paciente, tá? Mas isso funciona se você tiver no acompanhamento longitudinal. O SD Monitora tem pouco valor para consultas avulsas. Por quê? Porque é monitoramento, né? É acompanhamento remoto dos pacientes. Então, para isso, se você está no modelo de consulta e retorno avulsas, o SD Monitora tem pouco valor. Mas se você vende um Amazon Prime, né? Se você tem o seu upsell para aumentar o seu LTV, aqui sim a gente funciona bem. Qual que é o resultado final de tudo isso? Quando você cria o seu plano de acompanhamento, o seu upsell, o seu Amazon Prime, você aumenta a retenção dos seus pacientes, porque você está com vários pontos de contato com ele, tá? Então, você reduz cancelamentos e churns, né? Churns é quando o paciente sai, né, da sua carteira. LTV, você aumenta aumento na receita por paciente. Então, o que é? Mais uma vez, você aumenta o ticket médio. Na mesma base de clientes, você consegue extrair mais dinheiro daquela base de clientes sem a necessidade de pacientes novos, tá? E o mais importante, engajamento. Você tem, de fato, melhores resultados clínicos. Isso é um diferencial competitivo significativo na medicina out of pocket particular. Então, lembra da frase? A única coisa que justifica o preço é a entrega de valor. Se o paciente está engajado, as metas estão sendo alcançadas, ele está sentindo que você está em contato com ele, você está entregando valor. Aí ele justifica o preço que você paga por ele. Bom, comece esta tendência aqui, comece isso que eu estou te passando o quanto antes. Aqui, um passo a passo para você começar. Eu gosto de deixar bem claro, pessoal. Com esse slide aqui, se você salvar tempo e com essa aula que eu estou te dando hoje aqui, você é capaz de montar um plano de acompanhamento. Eu te garanto. Você tem que mudar a mentalidade, se enxergar como um negócio, assistir essa aula aqui e ir para o campo de ação. Vai para o campo de ação, vai para o campo de batalha. Você só vai colher resultados diferentes se você tiver ações diferentes. Com este conteúdo aqui, você que é um médico sério, você que é um médico baseado em evidência, você que quer o bem do seu paciente, você que ama o que você faz, você que entrega valor para o seu paciente, você que está preocupado com o seu paciente, com essa aula, com a reserva da sua agenda, para colocar em prática e pensar, você precisa salvar tempo útil na sua agenda, você é capaz de criar o seu Amazon Prime. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Ponto 1, selecione a doença que vai acompanhar. Se você é um endocrinologista, comece pela obesidade, por exemplo. Se você é um neurologista, comece pelo Alzheimer. Se você é um oftalmologista, comece pelo ceratocone, que é uma doença crônica. Não dá para você fazer um plano de acompanhamento de uma cirurgia refrativa. Agora, eu tenho um aluno aqui que faz plano de acompanhamento com os seus pacientes de ceratocone.
E é incrível os depoimentos dos pacientes. Eu acompanho ele me mostra. É incrível como ele se sente abraçado, esse paciente. Então, escolha uma área dentro da sua especialidade. Não ataque todas ao mesmo tempo. Você tem que ficar bom. Para você entregar valor, você tem que focar, nichar. Depois você pode atacar outras, mas comece por uma, tá? Crie o plano a partir dos pontos de contato do paciente com os profissionais e procedimentos. Você vai olhar para a jornada do seu paciente com aquela doença que você escolheu. Escolheu a doença, agora você olha a jornada. O que esse paciente precisa, de fato e de verdade, para melhorar o desfecho dele? Invariavelmente, o que esse paciente precisa é da sua consulta, da sua receita, que é o que você já dá, mas ele precisa da consulta de outros profissionais, acessórios aí que você geralmente encaminha ou você recomenda. Você tem que trazer isso para o seu plano. E ele precisa de exames ou procedimentos ou terapias. Então, a sua consulta, mais a sua receita, mais procedimentos, exames e terapias, mais a rede de profissional ao redor que, de fato e de verdade, melhore desfecho desse paciente, é o que tem que estar dentro do seu plano de acompanhamento. E você é o pivô, é o gestor de tudo isso através do plano de seu acompanhamento. Isso é o seu Amazon Prime. Isso entrega valor, porque você está olhando o paciente como um todo. Isso o paciente aceita pagar. E ele vai retornar para você e você vai ter receita previsível. Uma vez que você criou tudo isso, você tem que fazer um material de vendas. Sim, você precisa vender para o seu paciente. Então, eu trabalho com os meus alunos o material de vendas. Enquanto esse material de vendas não tiver prontinho, ele não pode vender. Ele tem que ter um PDF. É a mesma coisa quando você vai comprar qualquer coisa, tem um material de vendas. Na nossa imersão que a gente vende, os nossos vendedores falam da imersão, falam assim, você gostaria de receber o nosso material? E lá tá explicadinho, tintim por tintim, o que é a imersão da SD Escola de Negócios. Você tem que ter o seu material de vendas do seu plano de acompanhamento. Antes feito do que perfeito. Eu não estou falando de você construir com o design não. O MVP, mas você tem que ter um material de vendas, tá? Na hora que você tiver o material de vendas, você vai compartilhar a tela com esse material e você vai apresentar para o seu cliente. Então, o paciente veio para a primeira consulta, ele se encaixa no seu plano de acompanhamento, você tem esse material de vendas, você pega o seu laptop, vira a tela para ele e apresenta para eles. Deve ter 5, 6 páginas, não mais do que isso, mas é para ele entender a jornada dele. Tá? Na hora que você tiver o material de vendas, você vai treinar a venda com alguém da sua confiança. Eu faço isso com os meus alunos, os alunos treinam comigo, mas você pode pegar a sua secretária, você pode pegar o seu cônjuge, alguém que é da sua confiança e falar assim, se coloque na visão de um paciente e agora você vai ser crítico, eu vou vender aqui para você, tá? Uma vez que você fez isso, treinou, tá com segurança, vai para a praça, comece a vender. Comece a vender. Se você seguiu esse passo a passo que eu te passei aqui e está preocupado em entregar valor, você pode pôr o preço que você... É claro que você tem que precificar, não é... eu acho que vai custar, não. Você tem que precificar isso, tá? Mas o seu paciente vai pagar e o seu paciente vai ficar satisfeito porque ele quer ser cuidado de uma maneira integral. E você, meu colega médico, que é especialista, que sabe como ninguém, como é a jornada desse paciente com essa doença, você é a melhor pessoa para entregar para ele esse cuidado longitudinal. Você é a melhor pessoa para ele comprar o seu Amazon Prime. Porque se ele não comprar de você, ou ele vai comprar de outro, mas hoje poucas pessoas ainda têm, por isso que nós estamos investindo muito nisso, eu acho que isso vai ser a realidade da medicina, ou ele vai continuar com desfechos meia boca ou com desfechos insatisfatórios em doenças crônicas, porque ele tem que correr atrás de tudo que ele precisa, tá bom? Encerrando, gente, o paciente que volta não é o que foi melhor atendido. O paciente que volta é o que continua sendo cuidado por você. Vou repetir, olha que importância disso. Tá vendo como que você precisa se desprender? Porque eu tenho certeza que na sua consulta você se entrega o seu melhor conhecimento técnico científico.
Mas muitas das vezes esse paciente vai embora, ele não volta, você está perdendo e você está tendo necessidade. É porque você não entrou nessa lógica ainda. O paciente que volta não é o que foi melhor atendido do ponto de vista técnico-científico. É o que continua sendo cuidado. Esse seu paciente precisa de pontos de contato com você. Pacientes não buscam consultas isoladas, buscam transformação da saúde. A medicina que nós somos treinados aqui no Brasil, ela foi feita para entregar consultas isoladas. Consultas e retornos, consultas avulsas. O SUS é assim, a medicina de convênio é assim. E eu não estou aqui falando que isso não funciona, tá, pessoal? Eu não estou condenando isso. A medicina sempre foi medicina e sempre funcionou desse jeito. Isso funciona. Não me interprete mal. Eu não estou falando que você não entrega um bom trabalho através de consultas isoladas. Eu não estou desqualificando o que você faz. Eu só estou reforçando que isto, no mundo de hoje, na medicina competitiva e com as expectativas do paciente, isso não é mais suficiente para trazer o que você almeja. A consulta longitudinal, do ponto de vista clínico, melhora desfecho. E do ponto de vista financeiro, melhora os seus indicadores. Melhora o seu LTV, o seu fluxo de caixa. E é isso que eu estou defendendo. Planos de acompanhamento são a ponte entre os atendimentos e os resultados duradouros. Isso é fato. Planos de acompanhamento, acompanhamento longitudinal, entregam melhores resultados, melhores desfechos para os pacientes. Meu amigo, obrigado pela sua atenção aqui. Veja essa aula, anote, reserve um espaço na sua agenda, pense na principal doença que você quer atacar e crie o seu Amazon Prime. Comece, teste, você vai se surpreender com o desejo dos seus pacientes por esse produto. No fundo, os pacientes, no modelo consulta e retorno, principalmente de uma consulta de convênios ou do SUS, eles estão mal assistidos e eles estão vagando ou navegando sem guias pelo sistema de saúde. Seja o guia do seu paciente, seja o gestor do seu paciente. Entregue valor, isso vai justificar o preço que ele te paga. Isso vai melhorar seus indicadores, isso vai retomar o seu brilho nos olhos, porque você não vai ter a sensação que está apertando o parafuso. Você vai acompanhar o seu paciente do começo ao fim e o feedback desse paciente para você, doutor, você realmente me ajudou a mudar os meus indicadores, a mudar a minha qualidade de vida e de saúde. Te encorajo a começar a ter o seu plano de acompanhamento, a entrar no acompanhamento longitudinal, a ter o seu Amazon Prime. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Semana que vem tem mais. Até a próxima.